Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? A gente vai dar aqui prosseguimento ao nosso estudo de soluções, né? Nossa playlist aí do canal. Hoje nós vamos trabalhar o tema concentração comum, tá? Então é um tema que envolve cálculo, né? Tem fórmulas, então alguns alunos têm certa dificuldade em relação a isso, mas vamos tentar aqui tirar a maioria das dúvidas de vocês, tá? Mostrando também alguns exemplos simples sobre essa temática. Agora, pessoal, vamos lá. Vamos começar sempre pelo conceito, né? O que é a concentração comum? O que vem a ser isso? A concentração comum, ela é a massa do soluto em gramas existentes em 1 litro de solução. Então, concentração comum, a gente vai pegar a massa do soluto e vai colocar, ele vai estar dissolvido, né, dentro de 1 litro de solução. Então, basicamente, o conceito ele já te dá muito. Basicamente, ele te dá tudo, né, na verdade. Então, é a massa do soluto em grama existente em 1 litro de solução. Então, a concentração comum, ela tem essa fórmula aqui, pessoal. O C é a concentração comum, o M é a massa do soluto, e essa massa tem que estar em grama. E o V é o volume da solução, que tem que estar em litro. Então, a concentração comum é a massa do soluto existente em 1 litro de solução. Então, C, concentração comum, M, massa do soluto em grama, V, volume da solução em litros. Tá bom? Em litros. Então, essa aqui é a nossa fórmula de concentração comum. Então, concentração comum é isso. É a massa do soluto existente em 1 litro de solução, tá? E, claro, né? Se a massa tem que estar em grama e o volume em litros, né? Massa em gramas e o volume em litros, a unidade vai ser gramas por litro, tá? Então, essa é a unidade aqui de concentração comum. Só que o que acontece nas questões? É claro que as questões, na maioria dos casos, elas não vai te dar a unidade em gramas por litro. Com raras exceções, né, as questões elas vão trazer com outras unidades, vão trazer às vezes centímetro cúbico, ml, aqui pode trazer uma outra unidade de massa, quilograma, e assim vai. A grande questão lá do cálculo de concentração comum, que não é um cálculo difícil, geralmente é só colocar na fórmula, é a gente transformar a massa do soluto, o volume da solução, antes de adicionar na fórmula, nas unidades da concentração comum. Basicamente essa é a grande dificuldade. Então eu vou mostrar para vocês agora exemplos, tá? Simples aí de como isso geralmente é cobrado, tá? Então, pessoal, olha só, o primeiro caso geralmente dos cálculos de concentração comum é quando ele te dá todos os dados. Então, todas as unidades estão em gramas por litro. Aí ele pede para você o cálculo da concentração comum. Então, nesse caso simples aqui é só adicionar na fórmula, não tem mistério. Então, todas as unidades estão em gramas por litro. E ele te pede a concentração comum. Então, ele fala, calcule a concentração comum em gramas por litro. Aí ele te dá, por exemplo, aqui a massa, nesse nosso caso aqui, está 10 gramas, e o volume está meio litro. Então, como a concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução, o volume tem que estar em litro e a massa tem que estar em grama. E aqui já está, ele já está te dando todas as unidades em gramas por litro. Então, nesse caso, você só adiciona na fórmula, pessoal. Então, a massa é 10 gramas e o volume é o quê? Meio litro, né? 500 ml. Aí faz a divisão, né? A gente tem aqui 10 dividido para 0,5. Você pode multiplicar ambos por 10 para tirar essa vírgula. Aí vai ficar aqui 100 dividido para 5. Aí 100 dividido para 5 dá o quê? 20, né? 20. 20 vezes 5 dá 100, aqui fica 0. Então, olha só. Então, a gente tem aí que a concentração comum é 20 gramas por litro. Então, esse é o primeiro caso, tá, pessoal? Que todas as unidades já estão em gramas por litro. Então, as unidades da massa tá em grama, a unidade do litro, a unidade do volume, desculpa, tá em litro. Então, nesse caso, você só pega e joga na fórmula. Então, todas as unidades estão em gramas por litro. Beleza, pessoal? Sem muito mistério. A gente vai ver um outro caso aí, quando as unidades mudam. Galera, agora um segundo exemplo é quando o quê? A unidade não está em gramas por litro. Então, alguma das unidades muda. Pode ser da massa, pode ser do volume.
nas questões em química, geralmente a unidade que muda é a do volume, tá? É a do volume. Geralmente não vai estar em litros, vai ser dado centímetro cúbico, ml, são as que mais aparecem em questão. Então, olha só, então, segundo caso, a unidade não está em gramas por litros. E ele te pede, calcule a concentração comum em gramas por litros, dado que... Aí ele vai te dar aqui um exemplo hipotético, a massa é 100 gramas e o volume é 200 ml. Ou seja, a concentração comum ela é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. A gente sabe que o volume da solução tem que estar em litro e a massa do soluto tem que estar em grama. Antes de adicionar na fórmula, pessoal, aqui, eu preciso transformar. A gente vê que aqui está 100 gramas, então tá beleza. 100 gramas. Só que olha o problema que aconteceu no volume. A gente tem 200 ml. Não posso adicionar 200 ml aqui, porque se eu fizer isso eu vou errar, porque o volume tem que estar em litros. Aí eu vou lembrar, pessoal, que para transformar de ml para litro, para ml para litro, eu vou dividir por 1000, né? A gente sabe muito bem isso na química, a gente já trabalhou muito isso. Então vai ficar 200 dividido aqui para 1000. Corta 0, corta 0, corta 0. Vai ficar 2 dividido para 10, que vai dar 0,2 litros. Então, olha só. Aí eu transformei o ml para litro. Agora eu posso, como já está em litros, pegar e jogar aqui na fórmula, tá? Então, a concentração é a massa do soluto em gramas, no caso aqui é 100, dividido pelo volume em litros, que é 0,2. Beleza, pessoal? Aí, tranquilo. Aí, só fazer o cálculo aqui. A gente vai ter o quê? 100, né? Dividido para 0,2, né? 0,2. Tem o dízimo aqui, eu vou multiplicar por 10 para me livrar dessa dízima aqui. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1000 e aqui vai ficar 2. Então, 1000 dividido para 2 dá 500, né? 500, no caso aqui, gramas por litro. Então, essa aqui é a nossa concentração. Eu tenho 500 gramas por litro, vou colocar aqui embaixo, a concentração vai ser igual a 500 gramas por litro. Beleza, pessoal? Então, esse caso aqui é importante, aparece sempre na química, onde uma unidade não está em grama por litro. Pode ser da massa do soluto, pode ser do volume. Quase sempre na química é o volume. Então, nesse caso, antes de você adicionar na fórmula, é necessário você colocar as unidades em gramas e em litros. Se você não fizer isso, você vai errar o cálculo. É aí que muitos alunos acabam vacilando. Aí tem um outro exemplo relacionado à concentração comum, é quando ele não te pede a concentração comum, ele te dá a concentração comum e ele te pede outras coisas. E galera, um caso muito comum também é assim, na concentração comum, nos cálculos. É quando ele dá para você a concentração comum, ele te dá o valor dela e pede a massa do soluto ou ele vai pedir o volume da solução. Então pode ser um dos dois casos. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês onde ele já te dá a concentração comum e ele vai te pedir a massa do soluto. Então olha só esse caso aqui. Calcule a massa do soluto sabendo que a concentração é 500 gramas por litro e o volume é 0,2 litro, que é o mesmo exemplo anterior, tá? Então olha só, a gente sabe que a concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então ele quer, pessoal, ele quer isso aqui, ó. Ele quer a massa do soluto agora. Então quando é necessário pedir uma informação que não seja diretamente concentração comum, muitos alunos acabam errando porque eles têm dificuldade de mexer com a fórmula, tá? Então, pessoal, basta fazer o cruzado aqui. Coloca o sinal de igualdade. A massa do soluto vai vir para esse lado aqui, ó. Massa do soluto vai ser igual a concentração versus o quê? Versus o volume. Então vai ser isso, pessoal. Então os alunos têm dificuldade, às vezes, quando pedir a massa soluto, porque tem que organizar a fórmula. Coloca a igualdade, faz o cruzadinho, massa do soluto vai ficar do lado esquerdo, concentração vai ser a concentração versus o volume, tá? Então é nesse caso aqui, muitos alunos têm dificuldade quando é necessário pedir uma informação que não seja direto à concentração comum. Então, nesse caso aqui, pessoal, massa do soluto vai ser igual ao quê? A concentração é o quê? 500 gramas por litro. Já está a unidade, então não precisa mexer. 500 gramas por litro vezes o volume, que é 0,2, pessoal. 0,2 litros. Então, a massa do soluto vai ser igual a... Aí eu vou ter que multiplicar. 500
versus 0,2. Beleza? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Aí, multiplicado por 0 dá 0. É só repete aqui. 1, 2, 3. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Soma tudo, né? 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. Eu tenho aqui só uma casa depois da vírgula, né? Então, eu coloco bem aqui. Então, vai ficar o quê? 100. Então, a massa do soluto é igual a 100 gramas. Beleza, pessoal? Então, massa do soluto é igual a 100 gramas. Foi o exemplo anterior que eu mostrei para vocês. Então, caso peça para vocês a massa do soluto, massa do soluto vai ser igual a concentração versus o volume. Então, é só fazer o cruzadinho aqui, tá, pessoal? Que vocês não vão errar. Muitos alunos erram porque tem dificuldade de alterar a fórmula da concentração comum para achar uma informação nova. Pessoal, eu vou apagar aqui e vou mostrar o mesmo exemplo agora pedindo o quê? Pedindo o volume. Beleza? Então vem comigo aí. Pessoal, um outro exemplo bem comum é quando, de novo, ele dá a concentração comum e pede ou a massa do soluto ou o volume. No exercício anterior eu mostrei para vocês quando ele pediu a massa do soluto. Agora eu vou fazer o mesmo exemplo onde ele vai pedir o volume, tá? Qual o valor do volume? Então olha só, calcule o volume da solução sabendo que a concentração é 500 gramas, que a gente viu no exercício anterior, e a massa é 100 gramas. É o mesmo exemplo, tá, pessoal? Então a gente sabe que a concentração é a massa do soluto dividido pelo volume, beleza? Eu quero esse cara aqui, eu quero o volume agora. Então, pessoal, novamente eu vou ter que alterar a fórmula. Se a concentração é a massa do soluto dividido pelo volume e eu quero esse cara aqui, basta eu substituir ele para o outro lado. Então vai ficar o que? Volume vai ser igual a massa do soluto, permanece, dividido pela concentração. Beleza, pessoal? Então, caso te dê a massa do soluto, te dê a concentração, vai ficar essa fórmula aqui, tá? É a mesma fórmula de concentração, só que agora eu estou isolando o que eu quero. Eu quero o volume da solução, beleza? Então, olha só. Então, vamos calcular aqui. O volume da solução vai ser igual a massa do soluto é 100 gramas, beleza? 100 gramas dividido pela massa da solução, que é 500 gramas, né? 500 gramas por litro. Então, olha só, tenho 100, cancelo aqui, divido para 500, vai ficar 1 dividido para 5. Então, 1 dividido para 5, não dá para dividir, coloca um zero aqui, coloca a vírgula aqui. 10 dividido para 5 dá 2. Aí, 2 vezes 0,5 dá 10, e aqui, 0. Então, olha só, eu tenho aqui 0,2, no caso aqui é volume, né? 0,2 litros. Então, o volume é 0,2 litros. Beleza, pessoal? Então, olha só, nesse caso, quando for te pedir o volume, te dar a massa absoluta e a concentração, você vai usar essa fórmula aqui. É a mesma fórmula de concentração comum, só que eu estou isolando aquilo que eu quero, que é o volume. Beleza, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham tirado dúvidas aí, tá? Relacionado à concentração comum. Trouxe para vocês os exemplos que mais caem. Então, se você gostou do vídeo, peço que se inscreva nesse canal, ajude a gente com esse projeto, ajude a gente a alcançar a marca de 35 mil inscritos. É uma luta nossa e eu só posso contar com o seu apoio. Forte abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal.